Oi, eu sou a Steph e hoje eu vou decepcionar um pouquinho todo mundo que é fã de cinema nacional de terror, que é trash, que é tosco, porque hoje, infelizmente, eu detesto falar isso, mas infelizmente eu vou falar sobre um filme que eu acabei não gostando tanto. E quando eu falar o título do filme, você vai rir da minha cara e pensar: Steph, como que você tinha alguma expectativa de que seria algo, tipo, bom? Mas eu sou uma pessoa muito, tipo assim, mente aberta pra filme de terror tosco. Então eu pensei que seria outra coisa, sabe? Mas o filme que eu tô comentando hoje é. Respira fundo pra ver o nome, viu? Ó. Memórias de um Estrangulador de Loiras, de 1971. Então, eu sei, você deve estar me julgando por causa desse filme, mas eu posso explicar como eu fui parar nele. Basicamente, como vocês sabem, pelo menos quem acompanha o canal, toda semana eu faço uma votação aqui, primeiro na live e depois uma votação entre os membros, para a gente poder decidir qual vai ser o filme que eu vou abordar na semana. Tem semanas que eu abordo filmes que são maravilhosos, incríveis, perfeitos, e às vezes uns filmes que podem ser um tanto duvidosos. Mas eu, particularmente, euzinha, sou muito fã de cinema duvidoso. Portanto, eu sempre dou uma chance, principalmente se for cinema de terror e nacional, porque eu tenho uma paixão por esse tipo de coisa, sabe? Então, quando a querida, a diva da live, Isadoresca, recomendou esse filme, eu pensei, vou dar uma chance, pois foi a Isadoresca que recomendou. Desculpa, Isadoresca, mas eu tinha que te mencionar nesse vídeo, porque foi você que me recomendou esse filme. Tá? E tipo assim, eu pensei que seria algo mais trash e tal. Porém, esse filme ele tem uma proposta um tanto intelectual. Calma, eu vou explicar pra vocês. E talvez seja por isso que eu não tenha gostado tanto. Eu acho que eu fui pensando numa coisa e foi outra. Deixa eu só explicar. O filme foi dirigido por Júlio Bressan, ou Bressani, não me lembro exatamente como se pronuncia agora. Pra quem não conhece esse diretor, ele já fez alguns filmes que são tanto icônicos nessa coisa de filme esquisito brasileiro, sabe? Como, por exemplo, Matou a Família e Foi ao Cinema. Portanto, eu pensei que esse filme ele teria essa mesma pegada. Acho que foi um erro da minha parte de esperar isso, né? Eu tinha uma expectativa, digamos assim, irreal sobre o filme. Só que eu imaginei que ele seria algo mais assim, sabe? Porém, esse filme, por mais que seja simples e terrivelmente simples, tipo, o título do filme é literalmente o filme. Memórias de um Estrangulador de Loiras. O filme é só isso. Eu juro pra vocês, é só isso, o filme inteiro. Isso e, tipo assim, um contraponto de cenas cotidianas. Mas as mortes do filme também são super cotidianas, elas são, tipo, a luz do dia. Eu juro pra vocês, não tem, tipo, um plot no filme. É isso. Sabe? É, tipo, a loira coitada sendo... E aí depois uma coisa muito cotidiana do protagonista. E o filme, ele tem, digamos assim, uma mensagem intelectual que eu vou explicar pra vocês. Porém, na minha visão, ela não funciona. Eu acho que, tipo assim, é uma ideia que quando você pensa nela, ela até parece interessante, mas a execução não foi tão boa. Eu acho que se o Júlio tivesse feito como geralmente ele faz, algo mais chocante, não tão repetitivo, por mais que eu acho que a repetição seja um elemento importante nesse filme, talvez teria funcionado melhor. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que... Eu não sei se eu tô doida. Porque tem muita gente que gosta desse filme, tipo... Eu até pensei em julgar a Isadoresca por ter me recomendado ele. Só que daí eu fui olhando no Letterboxd e eu descobri que muita gente, tipo, ama esse filme. Tipo, eles amam esse filme. Tem gente que escreveu, tipo, textos gigantescos falando sobre esse filme. Aí eu fico pensando, será que o problema sou eu? E o filme era bom? Não sei, eu gosto de tanto filme ruim que eu já não sei mais nada agora sobre cinema, eu acho. E claro, eu vou explicar pra vocês basicamente o que eu entendi da mensagem intelectual do filme. Bom, eu entendi porque eu tive que ler muita coisa sobre, porque, tipo, assistindo eu não tinha... Tipo, algumas coisas eu entendi a indicação, mas ao mesmo tempo eu sinto que as pessoas viram uma profundidade que eu não vi no filme. Mas eu vou explicar pra vocês porque talvez pra você faça sentido, talvez você tenha amado esse filme. Eu não vou te julgar se você gosta desse filme. Eu gosto de filmes piores. Mas eu vou explicar por cima.
Basicamente, algumas pessoas veem um filme como uma tomada, como uma vingança, digamos assim, ao colonialismo. Calma, eu vou explicar. Esse filme ele foi gravado em Londres. E a Inglaterra é um lugar que é conhecido, tipo, não um lugar, né, mas um povo que é conhecido por ser um povo colonizador e tal, que invadiu muitos lugares. Enfim, uma história que todo mundo já conhece. Porém, o filme ele vem com essa proposta de alguém de fora dominando aquele lugar. Sabe o que eu penso? Que esse filme ele poderia ter sido muito interessante com essa proposta se a gente tivesse um protagonista que não focasse apenas em mulheres loiras, jovens e bonitas. Eu sei, eu vou parecer uma chata falando isso, mas eu fico pensando que se o filme fosse só sobre um cara que chegasse lá pra atacar, tipo, pessoas loiras de forma geral, não só mulheres, o filme talvez teria sido mais interessante do que só loiras. Não sei. Eu acho que vão me achar muito realmente chata por dizer isso, mas foi uma visão que eu tive. Eu sinto que o filme poderia ter uma mensagem muito caótica, muito louca, de uma vingança, assim, sabe? Uma coisa poética. Porém, tipo, é mais do que eu... É mais do mesmo, sabe? Eu já vi isso antes. É sempre só violência contra mulheres jovens e atraentes. Aí eu não sei, sabe? É o que eu disse pra vocês, eu acho que se fosse uma violência geral, o filme teria sido mais interessante. Não que eu apoie violência geral, mas eu acho que pra proposta intelectual do filme talvez teria feito mais sentido. Bom, pelo menos é o que eu acho, né? Talvez você não pense a mesma coisa, mas tudo bem, foi o que eu pensei. Eu digo isso porque, como eu sou uma pessoa que assiste muito filme estranho, muita coisa chocante, praticamente, em cinema, eu posso dizer pra vocês que a violência, tipo, contra a mulher... Eu sei que esse filme é dos anos 70, né? Era uma época diferente. Mas, tipo assim, é sempre a mesma coisa, sabe? É quase como se a violência contra os homens fosse chocante demais pra esse tipo de filme. Eu não sei. É a impressão que eu tenho. Ou eles pensam que vai chocar mais por ser uma mulher, não sei. Eu não acho que esse filme seja chocante. Talvez ele tivesse a proposta de ser. Eu também não sei, porque eu acho que, na real, esse filme é muito mais uma brincadeira do que qualquer outra coisa. Ele tem algumas cenas que são muito bem filmadas e bonitas e criativas visualmente, eu posso dizer isso. E a trilha sonora dele também é muito legal, é boa, sabe, de verdade. É um filme que, tirando algumas cenas que são um pouco nojentas, ele te agrada aos olhos, de forma geral. Mas é isso. Eu não gostei do filme. É difícil dizer isso. Eu acho que eu nunca cheguei e falei aqui pra vocês assim, tipo, eu não gostei de um filme. Mas eu acho que eu tenho a liberdade de não gostar de um filme. Eu acho que ele poderia ter sido melhor. Mas eu sei que os cinéfilos que gostam desse tipo de filme talvez vão pensar que eu não entendi o filme ou que eu... sei lá. Enfim, sabe? Eu só não gostei. Mas não te julgo se você gostou do filme. Mas enfim, é isso. Eu acho que essa foi a pior review de filme que eu já fiz aqui na sessão de domingo. Talvez a mais decepcionante. E eu espero que vocês não fiquem tristes comigo por causa disso. Mas e aí, você já assistiu Memórias de um Estrangulador de Loiras? Eu confesso que mesmo não tendo gostado do filme, esse título é... sabe? E esse cara, o diretor desse filme, ele tem muitos títulos assim, muito loucos, muito... incríveis mesmo, de filme. Então, é isso. Acho que esse é um elogio que eu posso deixar pro filme. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, sinceramente, eu espero que você goste mais do que eu do filme. Talvez seja um filme pra você e não pra mim. Mas é isso. Muito obrigada novamente e vejo vocês no próximo vídeo.